como anda o aspecto de você gostar de você mesmo? Isso parece ser uma pergunta meio ridícula, mas como anda esse processo de você se aceitar? Você tem aceitado a você mesmo? Você ama a você mesmo? Quais são as atitudes no seu dia a dia que provam que realmente você tem essa trajetória de amar a si mesmo, de gostar de si, e as atitudes inversas? Como é que funciona tudo isso, né? Então, existem pessoas que vão se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer, ou então que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar. Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que deveria fazer e daí você não fez. E quando tomam consciência disso, podem tirar essa coisa, essa pedra das costas e essa lista de que eu deveria ter feito e acabei não fazendo determinada coisa. Então é importante a gente parar um pouquinho para pensar, como disse a nossa amiga agora há pouco aqui, né? Aqui através do WhatsApp, que depois que ela passou a escutar o programa, começou a se abrir um pouco mais, a observar o que está pensando, o que está fazendo com a vida. E realmente a gente precisa parar um pouco. Será que não tem coisas que eu estou fazendo só porque o meu pai gostaria que eu fizesse, porque a minha mãe gostaria, porque a sociedade gosta? Será que você não está se pressionando demais? A gente começa primeiro pelo item beleza. Você sabia que existem aquelas top models lá, aquelas modelos profissionais que se acham feias, que mergulham em depressão profunda porque se acham feias? Parece ridículo, mas a depressão no meio artístico é muito maior do que nas pessoas comum e correntes. Deveria ser o inverso. Essas pessoas estão em destaque, essas pessoas estão na mídia, por que que justamente eles se sentem mal? Perceba que não está no fato de você ser bonito ou não, ser feio ou não, não é esse o ponto fundamental. A questão está relacionada ao fato da forma como você olha para si mesmo. Então, perceba como nós caímos em equívocos tão grandes que uma top model pode se sentir feia e sofrer horrores por estar feia. E analise um pouquinho, pesquise, ou olhe até nessas revistas que você vai, realmente, ali você vai encontrar essas informações de que acontece, e acontece muito. E você vê lá nos noticiários, artista tal está em depressão profunda, o tal artista tentou suicídio. Como pode acontecer isso? A gente se lembra do exemplo lá do Elvis Presley. Talvez você já escutou falar, obviamente, mas eu que tenho mais uns aninhos aí, eu me lembro da época que o Elvis morreu, né? Dizem que ele não morreu, mas eu estava vivo na época que ele morreu. E foi uma comoção geral. E aquele jovem, ele tinha tudo que ele queria, tudo que quisesse na vida, ele tinha. Por que que ia acontecer? Por que que ele mergulhou nas drogas? Por que é da overdose? Por que tudo isso? Ele tinha tudo que qualquer pessoa poderia almejar em sua vida. Tinha muito dinheiro, tinha fama. Não era uma fama restrita, como muitos artistas têm hoje, não. A fama do Elvis era no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, todo mundo conhecia e amava Elvis Presley. E aí? Como que uma pessoa dessa entra em depressão? Como que uma pessoa dessa mergulha no mundo das drogas? Por que que tudo isso acontece dessa forma? Então, pela forma de pensar, não está no fato em si. E pode ser que você esteja, nesse momento, caindo numa armadilha do seu pensamento. Lembra que já falamos aqui da amiga da onça? Todo mundo tem uma amiga da onça dentro de si, que fica falando determinadas coisas que não são compatíveis com a vida que você está vivendo. Então, às vezes você está ali sofrendo porque as coisas estão difíceis, mas você olha, não tem nada de difícil não, a vida está boa, não está faltando comida, não está faltando roupa, não está faltando... Cadê o lado difícil? Onde é que tá? Cadê o difícil da vida? Está tudo bem? Tem muita gente que está em situação difícil, mas você fica sofrendo por algo que a sua mente contou uma mentira. Essa amiga da onça que existe dentro da gente contou uma mentira, você acreditou naquela mentira e está alimentando uma mentira. Observe quais são as mentiras que você costuma alimentar. Quais são as mentiras que você está alimentando? Como que funciona tudo isso?
Observe se você não está cheio de listas de deveria. Eu deveria fazer, deveria ser, né? Então, olhe para todas essas pessoas que tentam se forçar por anos e anos a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam. É só porque seus pais disseram que deveria ser dentista, professor, médico, ou sei lá o que, né? Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, mais ricos, mais criativos do que algum parente? Esta comparação só nos leva para baixo. E toda vez que nós vamos nos comparar com outras pessoas, ou vamos nos sentir acima dessas pessoas de forma muito orgulhosa ou abaixo delas. O mecanismo de comparação que a mente realiza é bom que você quer comparar uma geladeira com a outra, você vai comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, mas não é útil quando você começa a comparar pessoas e situações de vida. Então, quando a tua mente, quando a amiga da onça começa a dizer, tá vendo? Tá vendo? Aquele rapaz lá que você estudou junto com você, viu? Olha só, ele tá passando de carrão ali, você tá de bicicleta. A bicicleta tá toda enferrujada ainda, e o homem tá passando de carrão lá, tá vendo? Quando você escutar isso da sua amiga da onça, diga para ela que você não quer avançar nesse sentido, que não é isso que você quer. E que você pode ser muito feliz com a sua bicicleta, ué. E daí? Qual que é o problema? Sou feliz de bicicleta mesmo. E isso não me faz melhor nem inferior a ninguém, porque eu tenho ou não tenho. O ter não é o mais importante. Contaram essa mentira e a gente acabou acreditando nela de uma forma doentia. Então, a gente deveria observar um pouco mais. Que lista é essa quando a gente não percebe que estamos fazendo coisas ou mergulhados em problemas que nem mesmo são nossos, que não tem nada a ver com a nossa vida, né? E aí? Então a gente precisa amar mais a nós mesmos, né? Não importa quais são os seus problemas, só existe uma coisa que é muito forte, que você precisa aprender a amar a você mesmo. O amor é um remédio milagroso. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres na gente. Por isso você precisa aprender a amar mais a você mesmo. Eu não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, isso é medo. A pessoa arrogante, ela tem medo de mostrar quem verdadeiramente ela é. A pessoa que tem muita vaidade também, todos esses processos são processos de medo, não tem absolutamente nada a ver com amor. A gente está falando sobre você ter um grande respeito por você mesmo e uma gratidão pelo milagre do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. Amor é essa apreciação a tal ponto que ele enche o nosso coração e transborda. O amor pode tornar qualquer direção. Eu posso sentir amor pelo processo da vida. Claro, você já parou para pensar como a vida é bonita? A gente poderia falar aí sobre a nossa chuva aí, que bonita aquela chuva desta noite, né? A alegria de estar vivo. Já parou para pensar nisso? A alegria de você estar vivo. A beleza que eu vejo nas coisas, nas pessoas, outra pessoa à nossa volta. A gente pode sentir um amor muito grande pelo conhecimento que existe, pelo fato de estar... Nós estamos agora, olha que coisa tão bonita, nós estamos aqui conversando sobre um trabalho de uma terapeuta, não é isso? Da Louise Hay. Eu estou falando com você a respeito do livro Você Pode Curar a Sua Vida. Lembra que eu já falei que esse livro tem para você baixar lá na internet, de graça, para você ter no teu celular, no teu tablet, no teu computador. Então aproveita a oportunidade, baixa, leia. É sobre esse livro que a gente está conversando aqui. O bate-papo nosso de hoje está baseado nesse livro. Então, que coisa boa alguém se dispor a colocar isso para a gente. Que maravilha essa Louise Hay escrever um livro e fazer com que isso funcione na nossa vida e que a gente pare um pouquinho para pensar. Todas essas transformações são sempre formidáveis, né? Então, eu posso ter um amor muito grande em cima desse conhecimento, sobre o processo da nossa mente, nossos corpos, como é que funciona o nosso corpo. Olha como é bonito demais a gente poder reconhecer e agradecer por tudo isso. Pelas aves. Hoje pela manhã mesmo eu observava lá os passarinhos, a maneira como eles têm todo um colorido especial. O colorido especial desses pássaros e a forma como eles transmitem uma harmonia, uma paz tão profunda. A gente pode sim, por que não, começar a distribuir esse amor que extravasa no nosso coração por todos os seres e sentir isso.
pelo universo e a forma como o universo funciona. E o que mais que a gente pode acrescentar nessa lista? Vamos dar uma olhada, né, em todas as formas como nós devemos aprender a amar a nós mesmos. Mas existe o inverso disso. Muitas vezes a gente censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Você já fez isso? Você é uma pessoa que critica muito a você mesmo? E por que a gente faz isso? Maltratamos nosso corpo, muitas vezes com alimentos errados, com álcool, com drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Opa, isso é tão grave, tão difícil, mas existe muito isso. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Você já viu que tem profissional que trabalha bem e tem medo de cobrar por aquilo que faz? Não se acha merecedor daquilo que está fazendo. Criamos doenças e dores em nossos corpos. Sim, boa parte das dores que a gente cria estão relacionadas ao processo mental. Muitas doenças, a maioria delas, propriamente, é provocada por aquilo que você pensa. Criamos dívidas e fardos sem necessidade. A gente não precisa de ficar com aquele fardo pesado, mas a gente vai criando para nos autodestruir, para atrapalhar a nossa existência. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Por que a gente faz isso? Porque estamos nos boicotando, estamos buscando nos destruir. E justamente essas são algumas formas de negarmos o bem, não nos amarmos. Então, justamente esse processo de nós não nos amarmos é causador da maior parte dos problemas de todos nós. Lembra que já falamos outras vezes aqui? Qual é o seu problema? O que está acontecendo contigo? E justamente a maior parte dos problemas está relacionado ao fato de não nos amarmos, né? Se o nosso parceiro ou nossa parceira está cansada, mal-humorado, imaginamos que nós fizemos... O que nós fizemos de errado, né? Você chegou em casa... O que eu fiz de errado para que a pessoa... Mas peraí, às vezes a pessoa está cansada. Chegou do trabalho, né? Não teve um dia bom. O que eu fiz de errado? Já começa por aí a gente se autopunindo, né? Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não nos telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado com a gente. Claro, o erro é meu. O que será que eu fiz de errado? O que será que está acontecendo comigo? Por que a gente sempre... Isso é falta de amor. Falta de amor a nós mesmos. Tire isso da cabeça. Veja como não faz sentido. Nosso casamento termina e temos a certeza de que nós somos um fracasso. Espera aí, quando o casamento termina, o erro é dos dois. Sempre o erro. O erro acontece com as duas pessoas ali, né? Os dois são culpados, na verdade. Apesar de não querer levar esse processo de culpa. Mas por que você tem que achar que você é um fracasso? Que nada mais vai dar certo, que as coisas não vão fluir, que tudo vai se complicar para frente. Nossos corpos não são similares aos que aparecem lá nessas revistas famosas, que fica modelo ali na capa e tal, né? E aí a gente se sente inferior, mas por quê? O teu corpo não é igual àquele, na maioria das vezes é feito no Photoshop, né? Tem isso também. Então, o teu corpo não é o corpo do Photoshop, mas e daí? Qual que é o problema? Você tem 1 milhão de outros atributos e o teu corpo é maravilhoso, seja ele como for. Aceite, reconheça, respire e mude essa ideia de ficar se autodestruindo. Isso me lembra um programa do Chico Anísio, que ele dizia assim, não se deprecie, mulher. Lembra desse programa? Não sei se é da época, né, da sua época, você já assistiu esse programa alguma vez, mas justamente a gente brinca com o fato, mas é necessário pararmos para nos amarmos mais. Não fechamos a venda, né, não conseguimos fechar aquele contrato, ou conseguir aquele emprego, e ficamos certos de que não somos bastante bons. Por quê? Não deu certo esse, vai dar certo o outro. E às vezes aquele negócio que não deu certo aqui é ótimo. Ótimo não ter dado certo. Por quê? Porque vai surgir outro melhor. Né? Então a gente precisa... Me lembro uma vez que eu ia comprar um carro e não deu certo, eu fiquei triste porque não deu certo. No dia seguinte apareceu um outro muito melhor do que aquele que eu estava comprando. E por um preço melhor e numa condição... Então que bom que não deu certo. Quando as coisas não dão certo é porque tem algo melhor para acontecer pela frente que vai ser muito superior àquele que não deu certo. Um não deu certo é ótimo, é extraordinário, né? Temos medo da intimidade nossa ou de nos deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo anônimo.
Pois é, quanta gente que procura o sexo na internet, que procura o sexo lá através de prostitutas, garotos de programa, porque tem medo da intimidade, medo de se aproximar com alguém. Isso também é falta de amor por si mesmo. Claro que é, com toda certeza. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que essas decisões vão ser erradas. Estas são formas da gente expressar a nossa não valorização de nós mesmos. São formas da gente não se amar. Então reflita um pouco sobre isso. Em outro programa a gente vai conversar então como resgatar tudo isso. Como que a gente faz para mudar esse processo de pensamento? Porque a gente não tem esse tempo todo para avançar nesse sentido, mas eu gostaria de hoje você refletir sobre isso. Em cima disso tudo que a gente falou até agora. Será que você também não está se auto-boicotando? Será que você não está criando dentro de si esses pensamentos negativos que vão provocar situações desastrosas na tua vida? Reflita um pouco sobre tudo isso que a gente falou. Essa é mais uma conversinha, uma conversa séria e ao mesmo tempo descontraída do seu programa Bem Viver.